Vamos ao tema dessa manhã. Vamos orar, fechar os nossos olhos e pedir a presença de Deus entre nós. Querido Deus e Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua presença conosco. Obrigado por tudo aquilo que já ouvimos e sentimos nessa manhã. Queremos agora abrir a Tua palavra, Senhor, e quando abrimos a Tua palavra, ela é muito poderosa. Que ela mais uma vez fale ao nosso coração. Que ela mais uma vez nos leve à consciência da nossa necessidade. E que o Teu Espírito, Pai, trabalhe em nossa mente no sentido de nos moldar. Que a experiência de Salomão traga para nós hoje lições preciosas para a nossa caminhada espiritual. Então, Senhor, toma-nos em Tuas mãos mais uma vez, usa-nos, abençoe a toda a nossa querida congregação, aqueles que nos assistem à distância também. Que seja esse o momento onde nos aproximamos do Senhor. É tudo o que Te pedimos e oramos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Intitulei o meu sermão, Os 3 Erros de Salomão e Suas Consequências. Um título muito direto. No sábado passado, eu falei sobre os 2 erros de Davi e a morte de Uzá. E hoje quero falar para você sobre os 3 erros de Salomão e as suas consequências. E é interessante como a Bíblia, de uma maneira muito especial, ela nos mostra como que Davi ele faz a transição do reinado dele para o seu filho Salomão. Eu quero convidar você então a abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 2. Vamos acompanhar a leitura do verso 1 a 4 e do verso 10 a 12. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 2, versos 1 a 4 e os versos 10 a 12. E aqui, de uma maneira muito interessante, Davi, antes da sua morte, ele faz a transição do seu reinado para a posse do seu filho Salomão. E a palavra de Deus diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. E o verso 10 a 12 diz: Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Assim começa a história do rei Salomão. Uma história que já provocou muitos filmes, romances, e tantas coisas boas nós conhecemos e lemos a respeito de Salomão. Mas é interessante porque esse primeiro discurso de Salomão, ou melhor, de Davi, nos momentos finais da sua vida, é um discurso meio assim de pai para filho mesmo, né? É aquele discurso de um pai que ama o seu filho, de um pai que está colocando na mão do seu filho uma das mais importantes heranças, que era o reino de Israel. E ele olha para o seu filho e diz: olha, eu estou indo para o caminho de todos os mortais, filho. Coragem, pois, e sê homem.
a gente olha para essa declaração de Davi a Salomão e a gente entende tudo o que Davi queria dizer para aquele seu filho amado, para aquele seu filho querido. Honre, filho, viva os princípios, viva a integridade, seja fiel. Não olhe para os erros do seu pai, olhe para o que Deus fez, como Deus mudou, olhe para aquilo que Deus quer fazer através de você. Uma exortação extraordinária, não é? Eu imagino o Salomão olhando para o seu pai e ouvindo dele essas palavras. E a Bíblia diz que quando Davi assume, ele se assenta no trono de Davi e o seu reino se fortificou sobremaneira. Mas Salomão era um jovem. Imagine essa tremenda responsabilidade. Levar sobre os seus ombros a responsabilidade de uma nação toda. Carregar sobre os seus ombros a incumbência de manter firme o trono que o seu pai colocava em suas mãos. E aconteceu algo extraordinário na vida de Salomão. E isso está registrado no capítulo 3 e no verso 5. Eu quero que você acompanhe essa leitura. Olha o que acontece. A Bíblia diz que em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. Imagine que algo extraordinário acontece num momento importante da vida de Salomão. Deus aparece para ele em sonho e olha para Salomão e diz: filho, pede-me o que queres que eu te dê. Deixa eu abrir aqui um parênteses para te perguntar algo que eu me perguntei ao longo dessa semana. Se Deus aparecesse para mim da forma como apareceu para Salomão e fizesse para mim a mesma pergunta, o que eu responderia? O que você responderia para Deus se Deus aparecesse para você e dissesse: filho, pede para mim o que você quer que eu te dê? Olhando para você, conhecendo a sua realidade, conhecendo o mundo que gira em torno da sua vida, o que você pediria para Deus? A Bíblia diz que, aqui está no verso 9, o pedido de Salomão. Extraordinário. Salomão olha para Deus e diz assim: olha, dá pois ao teu servo o coração compreensivo para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Não foi impressionante o pedido de Salomão? Dá, Senhor, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de um coração compreensivo para julgar. Eu preciso da capacidade para discernir entre o bem e o mal. Quando você olha esse pedido de Salomão, o verso 10 aqui me diz que essas palavras agradaram ao Senhor. E Deus deu muito além daquilo que Salomão pediu. Deus concedeu a ele muito mais do que ele imaginava. Você conhece a história. Mas a grande verdade é que, quando eu olho para essa declaração de Salomão para Deus: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar, e me dê um discernimento para que eu consiga entender entre o bem e o mal, queridos, eu chego a uma conclusão de que, talvez, pode ser uma impressão apenas minha, mas eu imagino que seja a tua impressão também, seja essa a maior necessidade da nossa vida hoje. Esse não é o tema do meu sermão, mas eu não posso deixar de dizer isso para vocês. Um coração compreensivo para julgar e capacidade para discernir entre o bem e o mal, queridos, é algo que só vem de Deus.
Porque sem Deus nós fazemos os julgamentos mais absurdos. Sem Deus nós fazemos as piores avaliações da vida. Sem Deus nós erramos o alvo. Sem Deus nós não temos a capacidade de discernir entre aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é a minha vontade. E quem faz isso é o Espírito Santo na minha vida. É o Espírito Santo impressionando a minha mente todos os dias, que me leva na direção segura. E todas as vezes que eu pauto a minha vida pelas minhas decisões, todas as vezes que eu pauto a minha vida pelas minhas próprias escolhas, queridos, eu disse para vocês no sermão do sábado passado, o caminho é morte. É impossível eu acertar o alvo longe de Deus. Por melhores que sejam as minhas virtudes, por mais grandiosos que sejam alguns dos meus acertos. Eu imagino que para o tempo em que nós estamos vivendo, todos nós deveríamos, ao acordar pela manhã, fazer esse pedido para Deus. Imagine se eu, como pai, como mãe, eu orasse todos os dias: Senhor, me dê o discernimento para eu educar bem os meus filhos. Senhor, me dê uma luz clara para eu entender, para eu ensinar para os meus filhos o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. Imagine se eu colocasse a minha vida todos os dias nesse formato diante de Deus e dissesse: Senhor, me dê um coração que compreenda melhor as coisas, uma mente que discirna entre aquilo que é a tua vontade e o que não é a tua vontade. A coisa seria bem diferente, não é? E Deus deu isso a Salomão. A história diz que Salomão se engrandeceu, o seu reino se tornou próspero. Capítulo 4, versos 21, 24 e 25, olha como a Bíblia apresenta a prosperidade do reino de Salomão. Leia o texto comigo. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. E o verso 24 e 25 diz assim, olha, é impressionante isso, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tifs até Gaza, e tinha paz em todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. É mais ou menos assim, olha, o reinado de Salomão não tinha crise, as pessoas eram prósperas, Deus estava à frente, as pessoas respeitavam Salomão, as pessoas se admiravam da prosperidade do reino de Israel. Uma descrição grandiosa. Quando eu leio esses versos, queridos, eu percebo a maneira como Deus realmente honrou tudo aquilo que ele havia prometido para Salomão. Mas infelizmente, queridos, Salomão, ele não soube lidar com o poder e com a influência que ele tinha nas suas mãos. Não soube. Essa semana eu pensei muito em tudo aquilo que vou dizer para vocês hoje. Orei muito. E talvez algumas coisas que eu vou dizer nem agrade a todos. Talvez algumas coisas que tenho para falar ou que o Espírito Santo vai me levar a dizer para vocês, talvez não seja confortável para alguns. Mas eu preciso que vocês entendam algumas coisas nessa manhã. E volto sempre a dizer que tenho pautado sempre as minhas mensagens por serem mensagens muito pastorais. Quando preciso
de uma mensagem teológica e que seja além até da minha compreensão, temos aqui ótimos professores de teologia. Mas essa é uma mensagem pastoral. E eu quero, diante de algumas coisas, olhar para esse quadro de Salomão, um homem que tinha tudo nas mãos para ser uma bênção, e foi uma decepção. Eu quero que você entenda algumas coisas. Eu li um pensamento nessa semana e eu quero projetá-lo aqui para você, olha. Profetas e Reis, página 59, Ellen White diz assim, olha: no meio da prosperidade ronda o perigo. Não é o copo vazio que torna difícil de ser transportado. É o copo cheio que precisa ser cuidadosamente equilibrado para ser conduzido. A aflição e a adversidade podem causar tristeza, mas é a prosperidade que representa maior perigo para a vida espiritual. Isso é algo verdadeiramente correto. Porque quando a gente está na pior, quando a gente está lá no fundo do poço, quando a gente está no buraco, quando a gente está no processo de doença, quando a gente está num processo de crise financeira, crise emocional, crise conjugal, a gente volta-se para Deus e a gente olha para Deus e diz: Senhor, me socorra, estenda a tua mão, a gente clama pela misericórdia de Deus. Mas, queridos, Ellen White diz que não é o copo vazio que representa o perigo para a nossa vida. Aliás, ela diz que é na adversidade, nas provações, que nós realmente nos fortalecemos. O perigo está no copo cheio. É quando nós nos sentimos extremamente favorecidos por Deus. É por isso que às vezes é importante Deus, olhando para a nossa natureza, para a nossa necessidade, Ele às vezes dá um toquinho ali na gente. Ele tira alguns pequenos privilégios. Porque quando a coisa está indo assim, tão boa, quando a coisa está indo tão bem, quando as coisas estão fluindo de uma forma tão grandiosa, quando a abundância é geral em todos os aspectos da nossa vida, é algo perigoso para nós, perigoso para aqueles que não conseguem entender que todas as boas dádivas vêm de Deus, que todas as maiores virtudes procedem de Deus, de que tudo aquilo que eu recebo vem de Deus, de que toda a força que tenho é de Deus, de que eu não tenho força, eu não tenho poder, de que Deus é tudo e é tudo em nós. Mas às vezes a prosperidade nos enche de um orgulho. Às vezes a prosperidade nos traz uma vaidade muito grande e nos leva para um caminho da autonomia, da independência de Deus. Então, se em algum momento você passar por alguma crise, mesmo no meio dos seus negócios, se você está vivendo alguma situação que talvez não seja aquela que você gostaria, pare e pense um pouquinho. Será que pode não ser essa a mão de Deus tocando na minha maior necessidade? Que é a necessidade de buscá-lo, a necessidade de depender mais dele, de confiar mais nele, de me tornar mais sócio dele em todas as coisas da minha vida? Queridos, a grande questão que precisamos compreender hoje é a seguinte: quais foram os 3 erros de Salomão? Quais foram eles? E que lições nós podemos aprender? Eu quero voltar você 500 anos na história antes. Quero levar você a uma declaração de Deus que nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versos 16 a 17. Ali, queridos, o povo ainda não tinha um rei, mas Deus queria preservar a sua nação. E Deus já se antecipa e diz algo importante para aquela nação que em algum momento seria liderado por um rei. Mas esse rei precisava ter alguns cuidados.
E Deus, de maneira muito, muito especial, Ele orienta o seu povo para que aquele momento pudesse ser um momento onde eles reconhecessem a bondade e a misericórdia de Deus e a liderança de Deus. Deuteronômio 17, versos 16 e 17 diz assim: porém este quem? O rei, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por esse caminho, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Esses dois versos me mostram exatamente os 3 erros de Salomão. O primeiro, o rei não deveria multiplicar cavalos. Pode parecer engraçado tudo que você vai ler e vai ouvir, mas há por trás uma profunda inteligência divina para que isso não acontecesse. E Salomão fez tudo errado. Deus havia dito, olha, porém esse não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar para si cavalos. Você conhece a história de Salomão? Salomão fez tudo errado. 1 Reis capítulo 10, verso 26 diz assim, também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, 30.400 carros e 12.000 cavalarianos, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Olha essa declaração em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 16. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei o recebiam da Cilícia por certo preço. E olha essa declaração de 2 Crônicas 9, 28. Importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. É interessante que nós vamos cultivando assim alguns hobbies na vida, não é? Às vezes gostamos de colecionar coisas. Eu encontrei esses dias um camarada que tem o prazer por colecionar carros antigos. Ele tem pelo menos uns 10 carros. Um para ele andar e 9 antigos. É um prazer dele, um hobby. Outros têm prazer em colecionar outras coisas. Salomão tinha um prazer em cavalos. Mas por que isso, queridos? Por que Salomão acumulou 12.000 cavalos, todos importados do Egito, da Cilícia, 1.400 carros, se Deus havia dado a ele uma ordem expressa de que ele não deveria multiplicar cavalos? Você entende por que Deus pediu para que o rei não multiplicasse cavalos, carros? Por um simples motivo. Porque os cavalos representavam a fonte principal do poder militar naquele tempo. E o acúmulo de cavalos, o acúmulo de carros de guerra, levaria a nação a depender da sua segurança própria, em vez de depender de Deus. Essa pequena observação de Deus ao rei era para manter a nação na dependência de Deus. Deus queria ser o defensor da nação, Deus queria ser o protetor da nação, Deus queria ser aquele que lutaria pela sua nação. E eu não preciso gastar tempo aqui para mencionar tantos exemplos onde o povo sem uma arma na mão venceu um exército completamente armado e pronto para a batalha, pronto para o massacre. E Deus, com um simples trovão, com uma simples voz, Ele libertou o seu povo. Então, com esse sentido, Deus queria apenas dizer o seguinte: povo, eu quero que vocês dependam de mim. Eu quero continuar me relacionando com vocês. Eu quero que vocês sejam um povo forte, mas que vocês tenham um diferencial. Que eu seja
aquilo que vocês mais precisam para sobreviverem, para viverem e para testemunharem da existência desse Deus. O que mais fere, queridos, o coração de Deus, o que mais fere Deus no sentido literal da palavra, é quando Ele olha para os seus filhos e vê que seus filhos preferem uma vida de independência dele. O livro Profetas e Reis, ele traz alguns pensamentos profundos a respeito disso. Principalmente fazendo um comentário sobre o reinado de Salomão. Ali Ellen White diz assim: quando aqueles a quem Deus tem exaltado a elevadas posições de confiança voltam-se dele para a sabedoria humana, a sua luz torna-se o quê? Em trevas. As habilidades que lhe foram confiadas tornam-se um laço. Queridos, cuidado para não desviar os seus olhos de Deus e colocar em você. Cuidado para não se considerar acima do que você é, um pequeno verme. Porque quando nós tiramos os olhos de Deus e voltamos-nos para aquilo que eu posso, aquilo que eu sei, aquilo que eu acho, isso se aplica não apenas ao rei, se aplica a todos os aspectos da nossa vida, todos, em todos os momentos, em todas as situações. Você não precisa fazer o teste para ver as trágicas consequências do que é tirar Deus e colocar o eu. Eu subirei, eu exaltarei, eu estabelecerei. Essa foi a causa da maior de todas as quedas no universo. Eu, nunca, Deus, sempre. Deus não queria que o povo sentisse novamente aquela influência do Egito. É por isso que ele diz, olha, não voltem mais para o Egito. Deus tinha sabedoria ao dizer isso, queridos. Deus queria poupar o povo exatamente daquela influência. O Egito, biblicamente, queridos, pode ser considerado como todo lugar aonde nós colocamos os nossos pés, e a influência do mal, ela é maior do que a influência do bem. É por isso que Deus disse ao rei, olha, não voltem, não deixem o povo voltar para o caminho do Egito, mantenham a visão e a caminhada para a Canaã, para a terra prometida. O Egito representa para nós, queridos, todo lugar, todo ambiente, tudo aquilo que tira os meus olhos da influência do bem e me submete à influência total do mal e de Satanás em minha vida. Isso pode ser um livro, isso pode ser um filme, isso pode ser um romance, isso pode ser um lugar, isso pode ser uma telinha de celular, isso pode ser uma Netflix, isso pode ser qualquer coisa. Eu vejo muita gente dizendo assim, olha, pastor, mas isso não tem problema, é só eu e minha mulher. Pastor, isso não tem problema, isso é apenas eu. Mas todas as vezes que nós colocamos os nossos pés, os nossos olhos, onde a influência do mal é maior do que a influência do bem, nós estamos voltando as nossas costas para a eternidade, para a Jerusalém, para a Nova Canaã, e estamos colocando os nossos pés no Egito novamente. É por isso que eu preciso olhar com muito cuidado aquilo que eu estou colocando diante dos olhos dos meus filhos, os super-heróis que eu estou construindo na vida deles.
É por isso que eu tenho que ter muito cuidado, queridos. Eu tenho que ser extremamente seletivo. Se eu quero ir para o céu, se eu quero viver a eternidade com Jesus, não é tudo que eu recebo que vale para mim, irmãos. O cristão tem que ser seletivo. Ou você se prepara aqui, ou você vai morrer aqui. Eu disse alguns dias atrás, numa vigília que fiz aqui com os jovens, na madrugada, eu falei para eles que a eternidade, ela não vai começar, ela já começou. O nosso caráter não vai ser transformado na volta de Cristo. O nosso caráter é transformado todos os dias, aqui. A eternidade começa aqui, queridos. A eternidade começa dentro da minha casa. A eternidade começa no meu relacionamento afetivo. A eternidade começa na minha fidelidade conjugal. A minha eternidade começa na minha fidelidade nos meus dízimos, nas minhas ofertas. A minha eternidade começa, queridos, no meu devocional todos os dias na presença de Deus. A minha eternidade começa no culto de pôr do sol, na minha casa, recebendo o sábado. A minha eternidade começa na minha honestidade nos meus negócios. A minha eternidade começa quando eu sou justo com a minha diarista em casa. A minha eternidade começa quando eu não tenho que me esconder de ninguém. A minha eternidade começa, queridos, quando eu estou de joelhos todos os dias na presença do Senhor. É por isso que Deus não queria que o povo voltasse para o Egito. Olha esse pensamento, queridos. 2 pensamentos incríveis. Caso nos aventuremos no terreno do inimigo, não temos nenhuma garantia de proteção contra o seu poder. E olhe esse outro pensamento. Satanás não consegue ler os nossos pensamentos, mas pode ver as nossas ações, ouvir as nossas palavras, e a partir do seu longo conhecimento sobre a família humana, ele consegue moldar as suas tentações para tirar vantagem dos nossos pontos fracos de caráter. Então eu dizia assim, olha, Satanás não lê o meu pensamento, mas ele conhece as suas palavras, ele conhece as suas atitudes, ele sabe o que você vê, ele sabe o que você gosta, ele sabe o que você come, ele sabe o que você põe na mesa para comer todos os dias na sua casa, ele sabe o que você bebe, ele sabe tudo. E você acha que ele está brincando? Ao contrário, ele não dorme, e ele está formulando tudo para que você, na verdade, tenha toda a influência do mal na sua vida. Como consequência, queridos, de Salomão não dar ouvidos ao que Deus disse, ele perdeu a sua força. Ele foi humilhado pelos seus adversários. Ele foi e teve um reino enfraquecido. E Deus mandou mensagens para ele. A sua trajetória foi uma trajetória decrescente. Olha o que ele foi no início e olha o que ele se tornou no final. Ellen White diz que por mensagens de reprovação, severos juízos, ele procurou despertar o rei para a constatação de sua conduta pecaminosa, removeu dele seu cuidado protetor e permitiu que os adversários molestassem e enfraquecessem o reino. Mas, queridos, nem assim Salomão acordou para o fato. Você pode estar se perguntando nessa hora, pastor Brenha, o que é que tem a ver o enfraquecimento do reino de Salomão com a minha vida espiritual?
paralelo é muito simples. É muito simples. Assim como Salomão se afastou de Deus e se enfraqueceu, todos nós que nos afastamos de Deus, nos enfraquecemos. Em tudo. Rebaixamos os valores, perdemos o senso do certo e do errado, achamos que os nossos filhos têm que ser criados sem uma identidade de gênero, achamos que os nossos filhos têm que escolher que sexo eles serão quando crescerem. Temos que rever alguns conceitos, que são conceitos da palavra de Deus. Queridos, que coisa terrível aconteceu com Salomão. O segundo erro de Salomão foi que ele não deveria multiplicar mulheres. Deuteronômio 17 diz: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não desvie. Eu vou rapidamente nesse item, mas algumas coisas eu preciso dizer para você. Nos dias de Salomão, era costume, de um rei casar a sua filha com outro rei, no momento em que eles faziam ali algum acordo, alguma aliança. Foi assim que Salomão ganhou muitas mulheres de diferentes nações do mundo. Mas todas essas mulheres, queridos, introduziram as suas religiões e práticas pagãs na corte do rei Salomão. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Salomão. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. As suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. E você sabe o que Salomão construía para essas mulheres? Olha a declaração de 2 Reis 11, 3 e 4. 11, 7 e 8, diz assim: nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre um monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. A todas. Então você imagina o que na verdade aconteceu? Eu fui tentar entender melhor isso e encontrei essa declaração no livro Profetas e Reis. Dê uma olhada nisso. Na elevação sul do Monte das Oliveiras, oposto ao Monte Moriá, onde se erguia o belo templo de Jeová, aquele templo que Salomão inaugurou, aquela festa lindíssima de dedicação daquele templo, onde Salomão ergueu um imponente bloco de edifícios para serem usados como santuários idólatras. Ou seja, de um lado estava o magnífico monte aonde Salomão havia construído, edificado e santificado aquele templo. E do outro lado estava um bloco imponente, note, de edifícios com santuários idólatras. E o que Salomão fez mais? Para o quê? Para satisfazer suas esposas, ele colocou enormes ídolos, desproporcionadas imagens de madeira e pedra entre as alamedas de murta e oliveiras. Aí, diante dos altares, as deidades pagãs, diz Ellen White, foram praticados os mais degradantes ritos do paganismo. Que ritos foram esses? Eram as orgias sexuais em nome de um Deus. Eram sacrifícios humanos em nome das religiões. E você pode olhar assim, como é que pode um rei, que no início do seu reinado, foi coberto pela sabedoria de Deus, pela inteligência, chegar ao ponto que chegou? Queridos, mas a causa de tudo isso não é a mulher, foram as mulheres pagãs que ele trouxe para o seu reinado. Então, queridos, eu acredito nisso. Quando uma pessoa escolhe alguém que não é da sua fé para se relacionar, na maioria das vezes seu compromisso de fidelidade com Deus se enfraquece.
Eu não estou aqui dizendo que todo casamento que não professa a mesma fé acaba, não. Mas eu posso dizer com segurança que é um casamento com muitos problemas. Problemas conjugais e problemas parentais. Então, se eu puder dizer algo para você, pai, para você, mãe, é o seguinte: oriente o seu filho. Às vezes a gente está naquela fase onde o filho está se descobrindo, está se autoafirmando, e começa ali um relacionamento, e você incentiva até fora da idade, diz, vai filho, é isso mesmo, você tem que ser homem, vai lá filho, é isso, e você começa a dar aquele incentivo, totalmente fora de configuração, e aí você começa a olhar mais para outras coisas do que para aquilo que é a essência. Ensine o seu filho a amar alguém que professe a mesma fé que ele tenha. Ensine o teu filho a crescer nos princípios cristãos. Ensine o teu filho a namorar alguém que tem a mesma fé que você ensinou para ele. Deus é sábio, não é o pastor Bren que está dizendo isso, é a palavra de Deus. Mulheres pagãs, homens pagãos casados com mulheres cristãs, ou mulheres pagãs casadas com homens cristãos, não é o propósito de Deus. Deus pode transformar um casamento assim? Claro que pode. O homem pode santificar a mulher e a mulher pode santificar o homem. Mas esse homem ou essa mulher precisa estar num processo de tão grande comunhão com Deus, para que ela seja uma influência muito forte para ele. Do contrário, o que eu tenho visto é que a influência do mal, muitas vezes, é muito maior do que a influência do bem. E os filhos crescem sem nenhuma referência. Os filhos crescem num lar que disputa para que lado eu vou, com quem eu fico, a quem eu vou agradar mais. Satanás é muito sábio, queridos. Ele não dá nó em ponta de faca. Quando ele quer destruir um lar, queridos, às vezes o alvo não é nem o pai ou a mãe. O alvo é o filho. Então cuide do seu filho, enquanto você pode. Uma das mais tristes declarações que eu encontrei essa semana a respeito de Salomão foi essa aí, olha. Depois de haver sido um dos maiores reis que já empunharam o cetro, Salomão tornou-se um libertino, instrumento e escravo de outros. Seu caráter, outrora nobre e viril, tornou-se debilitado e efeminado. Sua fé no Deus vivo foi suplantada por dúvidas ateísticas. A incredulidade marcou sua felicidade, enfraqueceu-lhe os princípios e degradou-lhe a vida. A justiça e a magnanimidade dos primórdios do seu reinado transmudaram-se em despotismo e tirania. Pobre, frágil natureza humana, pouco pode Deus, e essas são palavras duras e pesadas, pouco pode Deus fazer por homens que perdem o senso de dependência dele. Deus pode tudo, Ele não pode fazer nada por aquele que não depende dele. Esse foi o caminho sem volta, ou quase sem volta, de Salomão. O último erro de Salomão: o rei não deveria acumular prata e ouro. Deuteronômio 17:17, Deus diz: não multiplicará muito para si prata ou ouro. Deus não é contra a riqueza. Deus precisa dos ricos. Deus precisa dos pobres. Deus precisa de todos. Mas olhe a que ponto chegou o reinado de Salomão. Segundo Crônicas 1:15,
Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras, e cedros em abundância como os sicômoros que estão nas planícies. O problema está na maneira como Salomão adquiriu essas riquezas. Ele adquiriu essas riquezas, além daquilo que Deus lhe deu como necessário. Ele adquiriu isso, queridos, pelas alianças e pelas relações comerciais ilícitas com nações pagãs. Eu não tenho tempo para dizer isso, mas poderia apresentar aqui muitos textos para vocês. Relações comerciais ilícitas. Profetas e Reis, página 68, diz: elevado ao pináculo da grandeza, cercado com dádivas da fortuna, Salomão sentiu-se aturdido, perdeu o equilíbrio e caiu. E numa outra citação ela diz: a ambição de exceder todas as outras nações em poder e grandeza levou-o a renegar por propósitos egoístas os dons celestiais, até então empregados para a glória de Deus. Você vê nisso um quadro do quê? Eu vejo nisso, queridos, um quadro de muitos cristãos, empresários, profissionais, bem-sucedidos, que crescem vendendo o seu caráter. E é muito triste como pastor, muitas vezes, encontrar alguém decepcionado com o Evangelho, com a igreja, pela maneira como alguns cristãos conduziram os seus negócios. É muito triste. Compram, não pagam, sonegam impostos, sujam o nome de outras pessoas que confiaram-lhe o nome, tratam compromissos financeiros e não cumprem, fazem negócios enganosos para aumentarem os seus lucros. Deus é justo. Deus está vendo tudo isso. Deus advertiu, queridos, que o rei não deveria fazer isso, porque ele sabia que o rei não precisava mais daquilo que Deus estava oferecendo. E que tudo aquilo que ele iria alcançar, iria conseguir, com certeza seria às custas de negócios fraudulentos, ilícitos e ilegais diante de Deus. 3 erros de Salomão. Eu queria, queridos, concluir dizendo algumas coisas mais para vocês. Se Salomão tivesse seguido rigorosamente os conselhos, as orientações de Deus, ele teria evitado total e completo problema na sua vida. Sabe por quê? Porque o pecado, a separação de Deus, nos leva a uma vida completamente estranha. Mas só que quando nós entramos nesse mundo do pecado, do afastamento de Deus, nós não afetamos apenas a nós mesmos. Nós afetamos a todos aqueles que estão ao nosso redor. Isso é o que eu aprendi essa semana. Profetas e Reis, página 94, Ellen White diz assim: a influência do erro praticado não se confina ao que o pratica. Ninguém vive para si. Ninguém perece sozinho em sua impiedade e iniquidade. Cada vida é uma luz que ilumina e alegra o caminho de outros, ou uma negra e desoladora influência que tende para o desespero e a ruína. Nós conduzimos outros ou para cima, para a felicidade e vida imortal, ou para baixo, para a tristeza e morte eterna. E se por nossas obras fortalecemos ou pomos em atividade as faculdades más dos que estão ao nosso redor, compartilhamos de seu
pecado. Queridos, o arrependimento de Salomão, no final da sua vida, foi sincero, diz Ellen White. Mas olha o que ela diz. O dano que o exemplo de suas más práticas produzira não podia ser desfeito. E ela termina esse conceito dizendo: não poderia, queridos, ele jamais esperar destruir completamente a danosa influência de suas obras más. Você consegue entender isso? Você percebe quão difícil é a independência de Deus? Se Salomão tivesse confiado a sua experiência de vida, de reinado a Deus, ele teria sido uma influência do bem para a salvação. Mas, queridos, não vale a pena quebrar o compromisso de fidelidade com Deus. Não vale. Mesmo que o mundo dê para você glórias, posição social, dinheiro, mesmo que o mundo te ofereça as maiores vantagens, mesmo que o mundo coloque você no pináculo do sucesso, mesmo que o mundo dê para você aquilo que talvez seja o sonho de todos: fama, poder e influência. Eu estava lendo há algum tempo atrás, quando ainda no Ministério Jovem fazia alguns seminários sobre liderança. E essa semana, relendo um dos autores, de um daqueles livros que li há muitos anos atrás, ele dizia que 3 coisas derrubam os líderes. E as 3 coisas que mais derrubam os líderes no mundo são dinheiro, poder e sexo. São as 3 coisas que estão matando os pastores, que estão matando os líderes, que estão matando os casamentos, que estão quebrando o coração dos filhos. Dinheiro, poder e sexo. Olhe para você, olhe para a tua vida, olhe para a tua experiência. Ellen White diz que Salomão chegou quase ao ponto de não haver mais volta. Mas Deus foi misericordioso e naquele momento ele se abriu. E quando você lê, por exemplo, o livro de Eclesiastes, eu não consigo deixar de ler o livro de Eclesiastes, porque eu vejo nesse livro talvez uma das mais lindas declarações de um homem que entendeu que ele não podia pagar as consequências do seu erro, mas ele podia viver dali para frente tentando ajudar outras pessoas a não passarem pelo caminho que ele passou, a cair no buraco que ele caiu, a viver a experiência triste que ele viveu. E um dos versos mais lindos e profundos que eu encontro no livro de Eclesiastes é aquele do capítulo 2, versos 10 e 11, onde Salomão reconhece e diz assim: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Não é triste? Embora arrependido, embora
retomando aí o caminho da sua dependência de Deus, mas não é triste olhar para trás e ver a vida com essa lente? Não é triste? Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para olhar para trás e ver a vida diferente, é o que a gente precisa fazer. Discernimento espiritual e capacidade para distinguir entre o bem e o mal vem de Deus. E para que meu coração não se desvie do Senhor, eu preciso todos os dias renovar diariamente o meu compromisso de fidelidade com Deus. Eu não sei se você quer dizer isso para o Senhor nessa manhã, mas eu aprendi muito com Salomão essa semana. Eu renovei alguns compromissos com Deus. Eu tive o meu encontro com Deus essa semana. Eu tenho certeza, queridos, que Deus, Ele pode mudar tudo na nossa vida. Se Ele foi capaz para mudar Salomão, Ele pode mudar você. Ele pode mudar a minha vida também. Você quer isso? Você precisa de alguma transformação hoje? Você precisa de algo que Deus faça na tua vida? Você está indo por algum caminho que talvez não seja um caminho que Deus quer que você vá? Não importa o que. Mas se nessa manhã você quer dizer, Senhor, eu quero ir pelo teu caminho. Eu quero ir pela tua direção. Eu preciso alguma coisa mudar aqui dentro do meu coração. Se você quer dizer isso a Jesus, fique em pé, eu quero orar por você. Se coloque diante de Deus e venha à presença do Senhor nessa hora e vamos deixar o Espírito Santo falar ao nosso coração. Pai querido, que história dramática essa história de Salomão. Que história incrível é como a tua graça e a tua misericórdia vai ao limite. Como o Senhor nos estende a mão e nos ajuda. Pai, nós estamos aqui porque precisamos dizer-te algo muito importante. Queremos reafirmar o nosso compromisso de fidelidade contigo. Queremos reafirmar o nosso compromisso de integridade contigo. Não queremos aprender com os erros dos outros. Queremos ouvir a tua voz. E queremos, Pai, nos sentir abraçados pelo Senhor nessa hora. Abraça-nos, Pai. Perdoa-nos, reconcilia-nos, restaura, Pai, as nossas emoções, os nossos desejos, restaura, Pai, os nossos relacionamentos, restaura, Pai, a nossa vida conjugal, restaura a nossa vida, Pai, com os nossos filhos, restaura a nossa vida espiritual, que a gente não saia daqui, Pai, como animais sem rumo, mas que a gente saia daqui nos teus braços e que nada nos afaste, Pai, da tua presença. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe.